Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos continuar falando sobre a Mesopotâmia. Hoje é o último vídeo do Eixo dos Fatos sobre esse terceiro milênio antes de Cristo. Nós vamos falar sobre a cidade de Ur e sobre um período que ficou conhecido como período Neo-Sumério. Então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Nos últimos dois vídeos, nós falamos sobre o reino da Acádia, falamos sobre as conquistas de Sargão, sobre esse império acádio, falamos também no último vídeo sobre Enredoana, sobre o seu sacerdócio ali na cidade de Ur. E hoje nós vamos continuar falando sobre a cidade de Ur, mas nós vamos falar a partir do eixo dos fatos, tá? Sobre o que aconteceu ali naquela cidade e também no sul da Mesopotâmia, depois que Naram-Sin perde, as disputas, as guerras, as lutas contra os povos gútios que invadiram essas cidades ali no seu reinado, no final ali do terceiro milênio antes de Cristo. Então, os gútios ficaram por ali por cerca de um século, aproximadamente, é o que o Liverani vai falar. Depois disso, as cidades conseguem aí expulsar esses gútios e voltam então a ter uma certa autonomia. E elas passam a disputar entre si uma certa hegemonia sobre as outras. Disputas entre essas cidades do sul já aconteciam há bastante tempo, mas eram disputas em relação ao comércio, em relação a você ter um espaço melhor, ali próximo aos rios. Agora não, as disputas que vão ter entre essas cidades disputas pelo controle delas. Isso é uma grande mudança que o Sargão trouxe. Como eu falei para vocês no vídeo do Sargão, ele funda algumas tradições, e essa é uma delas, você disputar com outro território para ter o controle daquele território e com isso facilitar a sua economia, trazer mais riqueza para você e consequentemente submeter toda uma população a si, Então, elas têm essas disputas aí. Uruk consegue durante um tempo manter uma certa hegemonia, mas esse tempo é muito curto. Quem vence mesmo e consegue manter uma hegemonia por um longo tempo é a cidade de Ur, a partir da figura de Ur-Nammu. Tô olhando aqui porque os nomes você sabe, Os nomes nunca são fáceis. Então, Ur-Nammu, ele vai vencer a cidade de Uruk. Ur vai ter aí, que é um período também conhecido como Ur-3, terceira dinastia de Ur, que vai ter uma hegemonia aí sobre estas cidades do sul da Mesopotâmia. É um período de reconstrução, porque são anos e anos de conflitos, tanto conflitos por conta da invasão dos acádios, da expansão acádia, quanto conflitos contra os gútios, conflitos entre si. Então é um período muito longo de conflitos. As cidades elas estão praticamente destruídas, então você precisa ter aí um período de reconstrução, e é justamente isso que o Ur-Nammu ele vai fazer ao longo aí do seu reinado. As cidades elas vão ter cada uma um ensi, que é uma espécie de governador, que vai prestar contas para esse poder central que agora vai estar na cidade de Ur. E em contrapartida, vamos dizer assim, o Ur-Nammu vai aí desenvolver grandes obras, então reconstrução de templos, de zigurates, de canais, de muralhas e por aí vai. Vai também reorganizar a questão agrícola e principalmente a questão comercial. O comércio ele foi muito atingido por conta dos conflitos, então se você tem um espaço de guerra, de disputas, de conflitos, o comércio ele deixa de existir, ele fica totalmente desorganizado. Ele vai reorganizar esse comércio também aí ao longo do seu reinado. Nesse momento também o Liverani vai dizer que aproximadamente durante 50 anos, essas cidades do sul da Mesopotâmia, elas vão, de certa forma, criar uma unidade contra estas cidades de fora da Mesopotâmia, que eles têm como bárbaros, como aqueles que são incivilizados, porque os gútios são esses povos, que vêm de fora, que eles nem sabem de onde, e acabam invadindo. Então eles vão criar uma certa unidade para se manter seguro em relação a essas invasões. Além disso, o poder de Ur ele está muito menor do que foi o poder
de Acádia. Então, Acádia, na época do Naram-Sin, tinha o poder desde Elam até as Ebla, né? Então, tinha ali um grande império que cortava a Mesopotâmia de leste a oeste. A cidade ali de Elam não tinha mais, Ur não tinha o controle de Elam, não tinha controle de Mari, não tinha controle do território da Síria. Então, é mais essa região onde você tem a Suméria, vamos dizer assim, que é onde você tem essas cidades do sul, e também as cidades do norte, onde ficava ali a cidade de Acádia, fundada por Sargão. E ele também vai expandir um pouquinho para Assur, que é a cidade que mais para frente vai se tornar a Síria, mas aí é papo para outro momento. Mas ele já tem ali contato, já tem ali um certo domínio sobre essa cidade, que nesse momento se chama Assur, mas que mais para frente vai se chamar Assíria. Então, e com Elam, com Mari, essas regiões ali da Palestina, o contato que ele vai ter é um contato comercial, e precisa, porque são nessas regiões que estão as matérias-primas. E as matérias-primas, elas são extremamente importantes para todos os processos ali de reconstrução e de reorganização, e também para voltar a movimentar este comércio. Esse contato ele vai existir. O que não vai existir mais é o domínio sobre essas regiões. Então o domínio vai estar muito menor do que foi com a Acádia. Então, depois deste momento assim de reorganização, né, de arrumar a casa, vamos dizer assim, vai surgir a figura de Shuiji. Eu acho que é assim que fala. Vou deixar escrito aqui. Que é o filho, né? Porque o Ur-Nammu também morre, né? Todo mundo morre um dia, né? Então, o Shuiji, ele vai se tornar rei depois da morte de seu pai. E é interessante porque ele vai trazer a reorganização, mas de um outro patamar, a partir de um outro aspecto, que ele vai criar o que o Liverani vai chamar de racionalização econômica. O que é essa racionalização econômica? É um processo de padronização administrativa, um processo que no texto Liverani, a tradução para a gente ficou gestão, né, completa da administração. Então, gestão é uma palavra muito século XXI, né? Mas, enfim, veio para a gente na tradução ali do texto do Liverani dessa forma. E essa reorganização produtiva, né, da administração da produção, ela encadeia, então ela vai desde a matéria-prima até o comércio. É um período que vai ter muitas tabuinhas administrativas, onde você vai registrar muito administrativamente todos os processos para ter um melhor resultado no final das contas. Eu acho que isso também é fruto do trabalho do Sargão, porque quando o Sargão ele vai expandir e ele vai conseguir chegar praticamente às portas dessas cidades ao entorno da Mesopotâmia, o neto dele, o Naram-Sin, vai conseguir extravasar essas portas e vai ter acesso direto a essas matérias-primas, é justamente você encurtar todo um caminho burocrático de negociatas para conseguir obter aquilo que você precisa. Você ter o acesso direto. O que o Shuiji, não sei falar, enfim, vai fazer com essa racionalização, eu acho que parte um pouco dessa ideia, porque eles começam a entender que ter um acesso melhor a essas matérias-primas é importante, sabe? Então, essa é uma leitura minha, tá? A partir do texto do Liverani. E aí, nesse sentido, a figura do escriba, ela vai se tornar muito importante, porque, como eu falei, são várias tabuinhas registrando todos esses processos administrativos que tinha, mas não só isso. Também questões de culto, escrever hinos, poemas, enfim, reverências aos deuses e também textos literários. Vai se criar muitas escolas de escribas para que isso seja possível de acontecer. A figura do escriba, ou seja, a pessoa que tem o domínio das letras, a pessoa que sabe escrever, cria também uma distinção social. Então, depois de todos esses conflitos com o Sargão, com o Naram-Sin, entre si, com os gútios, enfim, a figura do rei, ela começa a ser repensada. Por quê? O que você tinha antes? Durante séculos e séculos e séculos e séculos, o rei, ele era o administrador da cidade do Deus. Ele era escolhido pelos deuses para estar ali naquela posição,
Mas como todo ser humano, ele servia para trabalhar para os deuses. E o trabalho dele era administrar a cidade do deus. Quando surge a figura de Sargão, o Sargão ele traz essa coisa de, primeiro, eu não sou escolhido dos deuses, eu sou escolhido de Enlil. Ou seja, ele passa o Deus para o singular. E quando eu falo passar o Deus para o singular, eu não estou falando de monoteísmo, tá, gente? Por isso que eu estou falando passar para o singular e não Deus único, tá? Não vamos confundir as coisas. Quando eu falo que que passa-se o Deus para o singular, é porque ele se diz escolhido por um único Deus, que é Enlil. Mas isso não significa que ele não reverencia os outros deuses. Como eu falei para vocês, ele se colocava como escolhido de Enlil e protegido de Inanna, né? E também tem outras funções que ele colocava em relação a Anu, em relação a outros deuses aí. Tá? Então, quando eu falo passar o Deus para o singular, não estou falando de monoteísmo. Isso precisa ficar muito claro, tá? Então, vem o Sargão e passa o Deus para o singular. Então, eu não sou escolhido pelos deuses, eu sou escolhido de Enlil. E eu não sou escolhido para administrar uma cidade, eu sou escolhido para administrar o mundo. Então, aí é a expansão. E depois vem o Naram-Sin e diz, não, eu sou o próprio Deus. E aí a coisa desanda, porque ele perde para os Gútios e acontece tudo que acontece. Então a figura do que é ser o rei, ela passa a ser discutida novamente. Porque o rei, ele é um ser humano, né? Primeiro ponto, ele é um ser humano. Só que ele não é um ser humano comum. Na cosmovisão dessas populações, dessas cidades, o rei, ele tinha um brilho diferente, uma luminosidade diferente. E essa luminosidade, ela vinha dos deuses, isso que tornava o rei diferente dos outros seres humanos. E aí, olha que coisa magnífica. Eles vão fazer renascer nesse ideário uma figura singular, que é, sim, ele mesmo, Gilgamesh. Aquele que é 2/3 Deus, 1/3 homem. Aquele que é filho de Lugalbanda com Ninsum, a deusa. Aquele que foi capaz de ir até o Tanapiste, que construiu as muralhas de Uruk, que foram derrubadas por Sargão, porque no vídeo que eu falei de Sargão, eu li para vocês os textos comemorativos, ele dizendo que ele derrubou as muralhas de Uruk e prendeu o rei de Uruk. A figura de Gilgamesh, ela vai ganhar proeminência nesse momento. E quando eu li isso no texto do Livirani, me deu aquele momento eureka, sabe? De que tudo faz sentido. Porque no vídeo que eu falei de Gilgamesh, eu comentei com vocês que o professor Jacinto, ele diz aqui nesse livro que a tabuinha mais antiga das histórias de Gilgamesh, que já foi encontrada, é de aproximadamente 2100 a.C., que é justamente esse período de Ur 3. Então, o que você tem? Você tem uma ampliação das escolas de escribas, você tem toda essa discussão sobre a divinização do rei e a sua mortalidade, ou seja, o rei não é Deus, ele é humano, por isso que ele morre, mas quem é o rei, então, afinal de contas? E as histórias de Gilgamesh, que já estavam nesse imaginário de forma oral, ela vai passando para a cultura escrita e nesse momento com muito mais força, porque nessas escolas eles escreviam, né, a história de Gilgamesh na hora de estar aprendendo ali a escrever. Muito das tabuinhas que tem são de alunos de escolas de escribas que tem. Inclusive a tabuinha 5, que foi localizada em 2011, foi a última, uma parte, né, da tabuinha 5, o professor Jacinto fala em entrevista que era de alunos de um aluno de escola de escriba. Então, aí me deu aquele momento eureka. Falei, faz muito sentido, assim, você trazer de volta essa figura de Gilgamesh nesse momento que você está discutindo, afinal de contas, o que é o rei. Eu achei fantástico, assim, quando eu liguei o 1 mais 1 é 2, nossa, foi incrível, assim, é a absoluta história, sabe? E faz todo sentido. Enfim, achei maravilhoso isso aí. Vamos falar um pouco sobre a queda de Ur, né? Porque nem tudo são flores, né? O que acontece? Nesse final do 3º milênio, e isso também foi outro momento eureka que eu tive. Nesse final do 3º milênio, a Terra estava passando aí por umas questões climáticas. Quando eu fiz o vídeo lá do primeiro período intermediário,
do Egito, que foi nessa época também, né, assim, paralelo. Eu comentei com vocês que um dos principais fatores para esse período intermediário é justamente a diminuição das chuvas, e com isso o Nilo deu uma baixada e pessoas que viviam ali nas regiões desérticas começaram a migrar atrás de água, porque não tinha, né? Foi uma diminuição muito grande das chuvas. O mesmo acontece aqui, né? Então esse fenômeno climático de diminuição das chuvas foi algo que aconteceu numa região muito grande do planeta, que pegou pelo menos ali o norte da África e essa região do Oriente Médio. Esse período de seca vai gerar uma crise na produção agrícola e vai gerar migração de pessoas, porque as pessoas que num território que ao entorno é todo cheio de deserto, precisa ir aonde a água está. E a água está em cada vez em menos lugares, né? O rio vai baixando muito. Então você tem novamente invasão de gútios, você tem invasão de elamitas, mas principalmente dos martu. Quem são esses martus? São os amorreus ou os amoritas. São populações nômades que viviam na Palestina, que já tinham contato com essas cidades do sul já há bastante tempo, contatos comerciais, mas que sempre foram vistos como incivilizados, né? Como bárbaros, vamos dizer assim. Então são os povos que não bebem cerveja, que não comem pão. Então esses povos eles também vão migrar e isso vai gerar conflitos. Porque, como eu falei para vocês, a cidade de Ur, ali junto com as outras cidades do sul, elas vão criar ali, pelo menos ali durante 50 anos, o Liverani vai dizer, uma proteção contra esses povos de fora, né? Porque a entrada desses povos de fora através dos gútios foi algo muito ruim para eles naquele momento. Então eles vão criar uma certa proteção entre si. Então, quando vem os martu, né, os amorreus ou amoritas, vai gerar conflito. E vai gerar conflitos fortes, porque vai ter reação, obviamente. Só que eles conseguem penetrar e eles vão trazer um elemento que é muito importante, que é o idioma. Eles têm um idioma próprio, que a gente chama de amorita, mas eles chamavam de outra coisa, mas enfim. Então, quando eles chegam, então se eles saem da Palestina, eles vão para a Síria, depois atingem o norte da Mesopotâmia e só depois o sul, né, as cidades do sul ali. E como eles chegam em grande quantidade, o idioma deles passa a ser também, com o passar do tempo, né, passa a ser muito falado ali. E nessa coisa de você ter documentos, grande produção de documentos administrativos, por conta de toda essa reorganização que precisou haver, esses documentos, eles eram escritos em acádio. A língua suméria, que já tinha perdido muito o seu espaço ali, ela perde ainda mais espaço, porque o que vai acontecer é que nessas cidades do sul, tanto a língua falada quanto a língua escrita vai começar a ser o acádio. Nas regiões do norte, vai ser esse idioma dos amoritas. E o sumério, ele vai passar a ser a língua da literatura, a língua dos cultos. Então, ele vai deixar de ser a língua falada. Isso ao longo de tempo, tá, gente? Não é da noite pro dia, conforme o tempo vai passando. Então, desde Sargão, eles já vinham perdendo espaço, né? Esse idioma ele já foi diminuindo o espaço, agora mais ainda. Então, é literalmente a morte do idioma, assim, ele vai passar a ser o que o latim é pra gente hoje, assim, uma língua morta, mas que a gente sabe que existe, que tem muitos documentos e, enfim, muitas coisas ainda em latim, mas que não tá mais no dia a dia das pessoas. Outras línguas surgiram a partir dela, né, no caso o latim, e são essas línguas, né, esses idiomas que existem hoje. O mesmo vai acontecer com o sumério, ele vai passar a ser somente a língua dos cultos, a língua da literatura. No dia a dia, ele vai perder, ao longo do tempo, totalmente o seu espaço. Então, por isso que eu falo que desde a antiguidade, o sumério deixou de existir. E a gente só tem acesso a tudo que aconteceu no terceiro... Tudo não, né? Mas, enfim, o acesso que a gente tem ao que aconteceu no terceiro milênio antes de Cristo é justamente por conta desse sincretismo que houve entre acádio e sumério, e o acádio, por ser uma língua semita, ele ser próximo de outras línguas semitas que existem até hoje, tá certo? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre a cidade de Ur, como ela conseguiu essa hegemonia, como reorganizou essa cidade do sul depois de um longo período de conflitos
E por fim, essa passagem do terceiro para o segundo milênio, com essas invasões novamente por conta dessa questão climática de seca, né, de queda do número de chuvas ali no final do terceiro milênio antes de Cristo, que atingiu inclusive o Egito, como a gente já falou há uns tempo atrás, que marca aí essa passagem do terceiro milênio antes de Cristo para o segundo milênio antes de Cristo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, esse é o último vídeo sobre o terceiro milênio antes de Cristo, né? O último vídeo sobre o eixo dos fatos. No próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos conversar sobre o Enuma Elish, que é a Epopeia da Criação, que é um texto muito posterior a este período que a gente está vendo aqui, mas que eu antecipei para cá por conta da temática, essa coisa da criação. Semana que vem eu explico isso detalhadamente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!